Olá, pessoal, boa noite. Bem-vindos aí mais uma nova aula. Feliz de poder compartilhar algumas coisas com vocês nesse momento tão sofrido, né? Tão difícil. E a gente está bem entristecido com as questões aí da pandemia. Então, eu tentei preparar uma aula um pouco diferente e mais light, para que a gente retome um pouco a nossa esperança, a nossa alegria num momento tão difícil. Então, eu escolhi uma autora, vou apresentar para vocês, e de verdade é um livro não de teoria, não de argumentações, de conceitos, é um livro vivencial. E vou apresentar para vocês conhecerem. É esse livro chamado Velhos São os Outros, de Andréa Pachá. Aí eu vou contar para vocês um pouquinho quem é essa autora e o que traz esse livro. Essa autora também escreveu um livro chamado A Vida Não é Justa, da mesma autora, acho que dá para vocês verem, né? Então, qual é a minha ideia? Esse livro do Velhos São os Outros, que a gente vai comentar, é um livro de essa Andréa Pachá é uma juíza, e ela trabalha na vara de sucessões com questões dos idosos. Então, o livro conta vários casos, ela relata vários casos do que são apresentados para ela na questão do idoso. Então, é sucessão, curatela, direito a não fazer um tratamento de saúde, as questões do mal de Alzheimer, como os irmãos procedem, a família. Então, ela relata com muita sensibilidade, com muita humanidade, e é lindo como ela enxerga a questão do envelhecimento e como ela aborda essas questões no tribunal. Então, é um livro assim emocionante, né? Então, é cheio de histórias, de relatos mesmo. Então, é um livro muito acessível, muito fácil, quem gostar de ler, e é um livro, assim, emocionante, né? Até compartilhei com o meu marido, que não é dessa área, é da área administrativa, e ele quis ler também, e ele também ficou encantado. A gente é uma injeção de ânimo para a gente acreditar nas pessoas, na vida, no momento que a gente está desacreditando das autoridades, dos políticos, das instituições. A gente está num momento muito difícil. Então, por isso que eu escolhi essa autora, para que a gente renove um pouco as nossas esperanças, tá bom? Então, vamos lá. Eu vou apresentar de verdade o final do livro e coloquei assim, literalmente, o que ela escreve. Ela faz um testamento a partir daquilo que ela vivenciou no tribunal. Ela faz um testamento e eu vou trazer esse testamento para vocês. É inspirador e acho que a gente pode copiar quase as ideias, roubar a ideia dela e apresentar esse testamento para a nossa família, para os nossos filhos, como um voto de desejo. Eu espero que vocês gostem do que eu vou trazer, por ser uma coisa mais alegre e mais leve, tá bom? Então, vamos lá. Bom, então, eu vou contar um pouquinho quem ela é, para vocês conhecerem, e se um dia vocês ficarem animados para ler alguma coisa bem light e bem prazerosa, vocês já ficarem conhecendo, tá? Peguei uma fotinho dela para vocês conhecerem que essa é a Andréa Pachá, que é a juíza, que eu vou apresentar, então, o testamento que ela fez, tá bom?
Então, quem é essa pessoa, tá? Ela é uma juíza formada em Direito pela Universidade Estadual do Rio de Janeiro, e antes de ingressar na magistratura, ela participou de um grupo de dramaturgia. Trabalhou com cinema e teatro com nomes de pessoas que a gente não conhece, né, nessa área da dramaturgia. E depois de quase 20 anos à frente da vara de família, ela atuou na vara e atua, né, está atualmente na vara de sucessões. Foi membro do Conselho Nacional de Justiça, vice-presidente da Associação dos Magistrados Brasileiros e coautora da cartilha da nova lei de adoção. E essa nova lei de adoção e pela simplificação da linguagem jurídica. E pela sua atuação no Conselho Nacional de Justiça, ela recebeu em 2010 o diploma Berta Lutz. Possui artigos publicados em jornais de circulação nacional e revistas especializadas. Além desse livro que eu vou falar, Velhos São os Outros, ela é autora de Segredo de Justiça, e esse outro que eu apresentei, A Vida Não é Justa, né? E, inclusive, vocês podem ter conhecido essa autora porque esse Segredo de Justiça, onde ela relata vários casos que ela atendeu, foi transformada num quadro do Fantástico, acho que o ano passado, parece. E quem representava ela nessa dramatização era aquela atriz Glória Pires. E aí vocês podem ter assistido e lembrado que eram vários casos de reconhecimento de paternidade ou várias questões, e acho que apresentou quase todos os casos que ela apresenta no livro. Acho que passou durante uns 2, 3 meses, vocês podem se recordar dessa dramatização que o Fantástico fez, baseado então nesse livro dela, tá bom? Bom, então, eu vou descrever aqui um pouco que, a partir da experiência, então, que ela teve com o envelhecimento, ela conta que viu muitas questões de mágoa, de ressentimento, de falta de sensibilidade dos familiares, de não garantir a voz dos idosos, e até as questões da violência mesmo contra o idoso, né? Então, ela escreve no fim do livro que ela está fazendo um testamento para ela apresentar para a família, que não é o testamento jurídico, né? É um testamento amoroso, vamos dizer assim, emocional. E eu achei muito lindo, né? E acho que a gente pode se espelhar nisso para poder comunicar à nossa família, nossos filhos, de que talvez a gente gostaria de ser tratado dessa maneira. Então, por isso que eu estou descrevendo exatamente como ela escreveu. Então, ela escreve assim, testamento, né? Desejo envelhecer com autonomia e liberdade. Espero que minha voz seja ouvida enquanto eu puder falar, e que não se apropriem da minha fala, ignorando minha existência. Então, eu acho que é uma fala bem importante, porque a gente que trabalha na terceira idade escuta muito de vocês na FAT, ou eu escuto muito também no consultório, que a palavra do idoso é pouco valorizada. Então, os familiares não acatam, ou o meio faz desdém, ou acha que é coisa de velho, então não precisa dar atenção, né? E as pessoas sofrem muito com isso, porque o idoso, enquanto está lúcido, ele quer ser respeitado na sua opinião, no seu desejo. Então, acho que é bem importante isso, que a gente possa envelhecer com autonomia e com liberdade, e que a gente possa ser ouvido
e que as pessoas não ignorem a nossa existência como se a gente não tivesse valor. Então, foi a partir do que ela vivenciou que ela fez esse desejo. Outro desejo, ela colocou: desejo envelhecer com um baú transbordando de memórias, e que esse baú tenha filtros para descartar as piores lembranças e potencializar as maiores alegrias. Então, também é muito comum no idoso, às vezes ele faz um balanço de vida, uma retrospectiva da sua vida, e ele faz uma contabilidade mais das coisas difíceis e ruins e momentos muito delicados, os sofridos, e isso parece que fica muito grande e que as lembranças mais positivas acabam não tendo muita importância. Então, ela coloca que é importante a gente colocar filtro mesmo, filtrar essas piores lembranças e potencializar as alegrias, para que na dimensão da nossa vida a gente não faça uma leitura, às vezes, equivocada, de que a gente só viveu coisas muito ruins e muito difíceis. Então, que a gente possa envelhecer fazendo essa contabilidade de um jeito mais justo, né? Mais amoroso com a gente, né? Aí ela põe: desejo envelhecer cercada dos amigos que eu tiver capacidade de cultivar e dos afetos que conseguir colecionar ao longo da vida. Então, isso é bem, não precisa nem a gente explicar, que é bem importante a gente ter os nossos amigos, né? A gente fala que tem amigos que são mais do que irmãos. Eu tenho uma amiga que a gente se chama de sister. A gente fala: oi, sister, tudo bem? Oi, sister. E porque a gente se ama como se fosse irmãs. E então que a gente curta esses amigos e cultive, porque eles são para sempre no nosso coração e vão acompanhar a nossa vida, os nossos desafios, as nossas alegrias, e que a gente valorize imensamente a presença dessas pessoas na nossa vida, né? Essas pessoas terem chegado na nossa vida, né? Aí ela põe também: desejo que as rugas cheguem sem que eu tenha perdido a esperança na humanidade e a curiosidade para aprender mais e compreender sempre, né? Então, que a gente não perca, então, essa esperança mesmo na humanidade. Embora, como eu falei, a gente passa por momentos tão difíceis, né, no mundo, no Brasil, e que às vezes a gente cai a nossa esperança, a gente fica muito entristecido, e que a gente possa se animar com pessoas do bem. Então, essa autora é uma pessoa, é uma alma do bem. Então, que a gente possa ler gente que escreva coisas boas, assistir coisas boas e se espelhar em coisas boas, para que a gente não perca, então, a esperança na humanidade. E tenha sempre curiosidade de aprender mais, de compreender mais, né? Que a gente, às vezes, saia da nossa zona de conforto e faça alguma coisa diferente, e tenha curiosidade de aprender alguma coisa que a gente acha que é difícil ou que é chata, né? Que a gente se desafie mesmo, enquanto a gente estiver viva, que a gente se desafie a ser cada dia melhor, né? A gente apostar nisso na vida, para que a gente possa crescer enquanto pessoa, independente da nossa idade, né? Ela coloca: desejo envelhecer, então, com sede de vida e fome de amor. Desejo ser generosa com os que chegam e profundamente grata aos que vieram antes de mim. Então, vocês vão ver que um desejo dela complementa o outro, né? Então, que eu tenha a sede de viver, que eu tenha fome de conhecimento, fome de amor, né? E a gente tem que matar a nossa sede, a nossa fome de vida, de amor, na fonte, né?
Para quem é religioso, espiritual, a gente sabe onde é a fonte de amor, né? Quando a gente fala Deus é amor, aonde é essa fonte que a gente possa beber essa água, esse amor, que isso não nos abandone. Então a gente tem que cultivar muito, né? Sempre falo isso, a nossa vida mental, a nossa vida espiritual, para que isso não morra, a gente se alimente mesmo da fonte. E ela coloca: desejo ser generosa com os que chegam, com os que chegarem na nossa vida, né? Qualquer pessoa, ou outros colegas, outros vizinhos, outras pessoas que a gente conhecer, que a gente tenha generosidade de se achegar e conhecer, né? E profundamente grata aos que vieram antes de mim. Então, esse sentimento de gratidão é um sentimento que é muito falado e ele é profundamente importante. Hoje a ciência, a neurociência já estuda os efeitos da gratidão na nossa psique, e ele é um ato de profundo agradecimento mesmo pela vida dos que vieram antes de nós. Então, que a gente lembre dos nossos pais, dos nossos avós e de outras pessoas da sociedade que tiveram que fazer duras batalhas para que a gente pudesse hoje estar numa situação de mais conforto, mais comodidade, né? Com várias inovações na tecnologia, no mundo, na ciência, né? E no campo da moral, da literatura, muita gente teve que trilhar caminhos tortuosos para que a gente fosse beneficiado, e principalmente os nossos pais, né? Então, nesse balanço de vida que a gente faça, nesse testamento, que a gente faça uma boa agradecimento aos nossos pais por tudo que eles fizeram por nós, independente da situação que a gente viveu, que a gente possa desenvolver essa compaixão pela história deles e pela vida deles. Eu me preocupo bastante com isso, porque eu vejo também muitos idosos ainda, pacientes e outras pessoas, que carregam muito ressentimento ainda da sua história de vida. E a gente entende que muitas vezes os pais foram ou negligentes, ou omissos, ou não puderam dar aquilo que aquela criança, né, que hoje está envelhecendo, necessitava, mas a gente, de alguma forma, eles nos deram a vida, né? Então, que a gente possa ter essa gratidão, que isso dá bastante conforto ao nosso coração. Então, quem experimenta essa compaixão vai experimentar um profundo agradecimento à vida deles, né? Tá? Outro desejo ser uma velha doce, né? Aqui ela está escrevendo como mulher, né? Vocês viram, mas os homens, nossos alunos que estão ouvindo também, façam esse desejo no masculino, tá? Se possível, dona dos meus desejos. E, se impossível, que eu seja resignada com as limitações. Então, isso é bem importante também, porque a gente sempre fica mais revoltada, quando a gente quer muito uma coisa, fica frustrada e não entende que muitas vezes a vida vai colocar algumas limitações para a gente. E que, se essas limitações não puderem ser modificadas, que elas sejam aceitas com resignação, de que a vida impôs isso e a gente não sabe por quê, e que a gente possa fazer uma aceitação sem tanta frustração, sem tanta revolta, né? Então é bem importante essa colocação, né, de a gente aceitar um pouco melhor aquilo que a vida está nos impondo. Depois ela colocou
acho que pensando nos casos de Alzheimer que ela atendeu. No livro tem acho que uns 3 relatos de como ela resolveu na justiça esses casos de filhos, de mães e de pais com Alzheimer, né? Então ela coloca: desejo lembrar sempre, porém, se um dia ratear ou for tragada para o mundo misterioso do esquecimento, desejo que os que amei e os que me amem conservem minhas lembranças pela história que ouviram de mim. Então, é bem importante que, enquanto a gente está lúcido, que a gente faça um profundo agradecimento pela vida, porque muitas pessoas não podem estar vivendo isso, né? E que ela fala, então, as pessoas que eu amei e que me amaram, que elas conservem as lembranças boas que tiveram comigo. Então, ela fala um pouco de que uma mãe ou um pai que está com Alzheimer, que as pessoas da família que estão lúcidas, que contem histórias para as outras pessoas da família, para os netos, tudo, que façam às vezes desse idoso que está sem memória e que então recordem isso. Então ela cita, né, lá num dos depoimentos, que então conte as coisas divertidas, as coisas engraçadas, o gênio daquela pessoa, como ela resolvia as coisas, histórias que viveram juntas, tudo, que é para sempre estar, a memória dela está viva, embora ela vai precisar de representantes, né, da família que sejam lúcidas, para que essa memória dela não se apague. Então, acho que isso é bem bonito para as famílias que estão sofrendo isso, que possam fazer um pouco isso. Isso dá, acho que, uma alegria de poder lembrar as coisas boas, as histórias que viveram, e acho que essa pessoa gostaria de que a gente talvez fizesse isso, tá? Então, acho que é bem importante, tanto para essas pessoas que se foram, que estão com esquecimento, quanto com as pessoas que se foram, né? Então, que a gente possa lembrar, né? Então, a gente, na minha família, a gente sempre lembra: ah, esse queijo, o vô que gostava, lembra que ele pegava, a gente ia comer, e aí não tinha mais na geladeira, ou, nossa, ele enchia a gente de ficar dando conselho, nada a ver, tal. Então a gente lembra, a pessoa está sempre presente de alguma forma na vida da gente, com as lembranças engraçadas, folclóricas, ou os lados rabugento, meio bravo, meio chato, né? E aí a gente resgatar, então, a vida dessas pessoas próximas da gente. E aí ela põe também: desejo não sofrer, muito menos fazer sofrer a quem eu amo. Se eu não conseguir fazer sofrer, né, desejo que os danos sejam reduzidos pela compreensão de que a nossa condição humana nos faz precários e provisórios. Então, isso também é muito lindo, muito importante, que a gente sabe que a gente, por mais boa vontade e desejo de ser boa, muitas vezes a gente fez as pessoas que a gente ama sofrerem decepções, angústias, mágoas, né? E que esses danos que a gente proporcionou às pessoas sejam reduzidos e que essas pessoas compreendam que nós somos assim, seres precários, imperfeitos, cheios de contradições, e que a gente possa entender melhor essa natureza humana, né? E a gente possa meio que se perdoar todo mundo das nossas dificuldades. Então, acho que enquanto a gente está vivo, que a gente possa fazer isso, né? Que a gente possa uh, reduzir esses danos, que a gente possa se desculpar
com as pessoas, né? Muitas vezes os nossos filhos têm várias queixas contra a gente por uma coisa que a gente fez, que eles não gostaram, que não foi bom para eles, ou um apoio que a gente não deu, né? E quando eles nos cobram ou fazem as suas queixas, que a gente possa ouvi-los com cuidado, com atenção e sem precisar se defender muito, né? Então eu falo para meus filhos, eu uso um pouco aquela oração do Ho'oponopono. Aí eu falo, filho, eu sinto muito, me perdoe, eu te amo e sou grato pela sua vida. E eu não tenho explicação por que eu fiz aquelas determinadas coisas naquela época. Então, eu acho que essas palavras são palavras muito fortes e a gente pode falar para as pessoas, a gente se desculpar dessas falhas que a gente teve. Então, eu acho que a gente pode ir fazendo isso enquanto a gente viver, para que a nossa alma também fique calma, de que os filhos e as outras pessoas que a gente magoou nos entendam e nos perdoem das nossas precariedades. Desejo não perder a capacidade de me emocionar e de me encantar com o cotidiano, e a estupenda experiência de aceitar as minhas contradições e meus erros. Então, esse também complementa o outro anterior, né? Que a gente aceite que a gente tem os nossos defeitos, a nossa personalidade, que a gente é contraditório, que a gente quis acertar, mas muitas vezes não acertou, que a gente está num processo de aprendizado, uma evolução. E assim como a gente gostaria de ser aceito pelas nossas imperfeições, que a gente também aceite as imperfeições do outro. Então, esse é um desafio para todos nós, né? Aceitar essas contradições, não ficar batendo no peito porque eu errei, eu estou arrependido. Não tem por que isso. Então, acho que esse outro desejo que ela fala complementa isso. Ó. Desejo compreender que arrependimento não reconstrói nada e que nada há do que se arrepender, quando as nossas escolhas foram as melhores possíveis nas circunstâncias pretéritas. Então, naquela circunstância, naquele momento, foi o melhor que a gente escolheu. Esse melhor pode não ser hoje o que a gente faria. Então, eu escuto muito no consultório as pessoas, nossa, se eu tivesse a cabeça de hoje, naquela época, eu não faria isso, eu não escolheria isso, né? Se eu soubesse o que eu sei agora, e isso é verdade. Só que não adianta, porque naquela época a gente tinha 20, 30, 40 anos, e a gente tinha nossos dilemas, nossas contradições, nossas imaturidades, e dentro das circunstâncias a gente tentou escolher o melhor possível. Então, que a gente entenda esse contexto e melhore essa questão do arrependimento, porque o arrependimento é um sentimento de culpa muito ruim. É como se a gente não se perdoasse de jeito nenhum por determinadas coisas. E a gente, na terceira idade, vai ter que trabalhar isso na nossa mente para a gente se despedir dessas culpas, para que a gente um dia se partir para outra vida, que a gente vá de um jeito mais leve, sem tanto arrependimento, entendendo então a vida como ela é, as circunstâncias, as escolhas, né? E foi desse jeito, precisou ser desse jeito para eu amadurecer, para eu entender, né? Então é sempre importante isso. Desejo não adoecer e nem depender de ninguém. Se não conseguir realizar esse desejo,
Espero ter humildade e resignação para que a velhice não seja um fardo, e sim uma condição indissociável da vida. Então, é bem importante isso, porque a gente escuta também que a gente é um desejo bem justo, que a gente não quer depender de ninguém. Então, a gente escuta muito isso de vocês, eu escuto muito no consultório, estou dependendo da minha filha, estou dependendo e tal, né? E aí a gente não quer isso, a gente gostaria mesmo de ser pessoas assim, com autonomia, com liberdade. Mas se a vida nos apresentar uma condição que a gente não possa viver isso, que a gente tenha humildade e resignação para que a velhice, então, não seja um fardo e que a gente possa, então, ser cuidada, né? Que a gente possa receber do outro aquilo que muitas vezes a gente deu, né? Tanto para as pessoas e que a gente não saiba, muitas vezes, ser cuidada, receber esse carinho, esse afeto, né? Então, que a gente possa trabalhar isso também na nossa cabeça. Então, vocês vejam que esse testamento é muito desafiador, mas ele é muito importante, as coisas que são importantes para a gente trabalhar nessa terceira fase da nossa vida. Desejo que meus filhos respeitem os meus desejos e que cada um encontre na própria vida motivos para seguir como seres desejantes até o fim. Então, que a gente deixe um legado positivo para os nossos filhos, de que a gente viveu desafios, sofrimentos, que a gente lutou, que eles conheçam a nossa história, a história da nossa família, e que eles sempre encontrem motivos para desejar, para se desafiar, para entender a vida, e que eles perseverem na vida até o fim. E aí provavelmente a gente cumpriu a nossa missão de deixar esse legado positivo da nossa história para a nossa geração que vem depois da gente. Desejo que meus desejos de ética, humanidade, afeto e respeito tenham se incorporado ao meu DNA e sejam preservados pelas gerações futuras, devorando os genes fracos da intolerância e do ódio. Então, também uma mensagem para as gerações futuras, né? Que todo o nosso desejo de ética, de afeto, de respeito, de humanidade, também passe para nossas gerações futuras e que eles consigam trabalhar com as nossas fragilidades, com a nossa raiva, nossa intolerância, nossos preconceitos, e eles possam avançar, que eles sejam gerações que construam coisas melhores do que a gente, e os nossos netos e as outras gerações também. Desejo ser uma velha bem-humorada, cercada de pessoas que tenham prazer em contar novidades do mundo, em escutar as histórias, as poesias, as músicas que eu quiser contar e cantar. Então, acho que aqui o recado final é de que o bom humor nos salva, né? Que a gente tenha uma certa graça, né? Às vezes, para determinadas personalidades, é um pouco mais dificultoso, né? Esse bom humor. Mas então que a gente não tenha um mau humor, né? Se a gente não puder ter um bom humor, que a gente não seja muito brava, muito exigente, rabugenta, né? Que a gente tenha uma leveza para que a gente curta a nossa terceira fase aí na nossa vida com prazer, com recordações, né? Que as pessoas possam escutar as histórias, as poesias, e que a gente deixe, então, esse legado, né? Que gostoso, eu convivi com tal pessoa, que foi bacana, que foi gostoso eu poder usufruir da companhia dela.
Então, que a gente seja lembrada, né, por esse bom humor e esse desejo de viver, de ser curiosa e de ser amorosa o tempo todo. E aí, terminando, ela coloca: certifico, por fim, e dou fé, usando as palavras mais jurídicas aí, que enquanto a velhice chega de mansinho, eu assino esse termo com o compromisso de me lembrar dos meus desejos todos os dias. Então, esse testamento a gente pode ler todos os dias e fala: eu quero viver isso, eu quero testemunhar isso todos os dias, e sirva como um guia, um farol, uma bússola para que a nossa terceira idade seja uma terceira idade mais positiva, mais amorosa, né? Então, por isso que eu quis trazer para vocês, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Eu gostei muito e me tocou muito esses dizeres. Quero viver isso. Acho que vocês também vão gostar e tentem praticar isso sempre, todos os dias. A gente pode reproduzir isso, passar para nossas famílias, para que a gente divulgue cada vez mais esse testamento, que é um testamento de puro amor pela vida, pela história, né? Então, que os ensinamentos dessa pessoa tão bacana, tão sensível, toque também em nossos corações, tá bom? Fiquem bem, fiquem com Deus e a gente se vê então na próxima aula. Um beijo muito carinhoso para vocês. Fiquem com Deus. Beijos.